Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso curso, o curso Popular de Astronomia, aqui no canal do YouTube do Planetário Rubens de Azevedo. Eu sou o professor Paulo Otávio e nessa aula de hoje nós iremos falar sobre estações do ano. Se está chegando agora no nosso canal do YouTube, eu já faço o convite para você se inscrever, apertar o botãozinho aqui embaixo e conferir todas as atividades que nós lançamos semanalmente aqui no nosso canal e ficar por dentro de tudo que acontece no Planetário Rubens de Azevedo. Então, vamos lá para a nossa aula. A astronomia é a mais antiga das ciências, ela é a primeira ciência. O ser humano ele sempre foi muito curioso e há registros de observações feitas por seres humanos há mais de 3.000 anos antes de Cristo. Então, é algo que o ser humano ele vem fazendo desde o seu surgimento. E observando a astronomia, observando a natureza, o ser humano ele foi começando a crescer como civilização. Como assim crescer como civilização? O ser humano ele foi vendo que existiam períodos que os rios ficavam mais cheios e períodos que os rios ficavam mais secos. Então, isso tudo o ser humano ele foi notando e foi, de certa forma, registrando. Eles construíram monumentos para que servissem como calendário, eles terem como prever quando seriam essas épocas de mais fartura e de menos fartura para poder se preparar e dessa forma conseguirem sobreviver. E para ilustrar ainda mais nossa atividade de hoje, contamos com uma excelente apresentação da TV Unesp sobre as estações do ano, com orientação especial do professor Dr. Rodolfo Lang, da Unesp, e do professor Dr. Roberto Bosco, da USP. Confira. Você já parou para pensar que, ao longo do tempo, a humanidade percebeu variações climáticas que se repetiam como um ciclo? Eles logo notaram que esse ciclo de variações poderia ser uma importante ferramenta de marcação do tempo, dando origem aos calendários, com seus 365 dias por ano. E é neste intervalo de tempo que temos as famosas estações do ano: outono, inverno, primavera e verão. Mas você já se perguntou por que isso acontece? Qual é a relação astronômica entre o Sol e a Terra que gera esse fenômeno? Ou ainda, por que as estações do ano são divididas entre solstícios e equinócios? Afinal, o que são solstícios e equinócios? A Terra percorre um caminho ao redor do Sol ao longo do ano, o qual chamamos de translação ou revolução. Além disso, o eixo de rotação da Terra é inclinado com relação ao plano que contém esse caminho. A combinação desses dois fatores, translação mais inclinação do eixo, nos permite ter todos os anos o fenômeno das estações. Na realidade, as datas do início de cada estação do ano correspondem a 4 pontos específicos na trajetória percorrida pela Terra ao longo de um ano em volta do Sol. Daqui da Terra, a mudança das estações pode ser observada ao acompanharmos as posições do Sol no horizonte. Imagine que você esteja olhando para o horizonte e observando o belíssimo pôr do Sol. No caso, você está olhando para o horizonte oeste. E então você, nessa data, observa o Sol se pondo, mas no dia seguinte, você também vai observar, na semana seguinte, no mês seguinte, e você vai perceber que o Sol não está mais se pondo no mesmo ponto do horizonte que você observou pela primeira vez. Isso significa que o Sol não se põe e também não nasce em todos os dias do ano no mesmo ponto do horizonte. Então, se você acompanhar ao longo de um ano inteiro o nascer do Sol e o pôr do Sol, você perceberá que em apenas 2 dias do ano é que o Sol vai nascer exatamente no ponto cardial leste e se pôr exatamente no ponto cardial oeste. São os dias dos equinócios, ou seja, a entrada da primavera e do outono.
Nas datas dos equinócios, os raios luminosos que vêm do Sol, eles iluminam metade da Terra, de modo que a linha que divide a sombra da claridade, ou seja, a noite do dia, passa exatamente entre os polos norte e sul. E os raios solares que incidem agora na linha do Equador são raios solares perpendiculares a essa superfície. Então, o que nós temos aqui é exatamente a duração do dia igual à duração da noite. Se você está observando o Sol no mês de junho, notará que ele está nascendo bem à esquerda do ponto cardeal leste, ou seja, mais ao norte do ponto cardeal leste. Do mesmo modo, ao se pôr, o Sol também estará mais ao norte do ponto cardeal oeste. Por volta desta época, você notará que as sombras no meio do dia já não são tão curtas como nos demais dias do ano. E também é nesta época que notamos com mais facilidade que os dias duram menos do que as noites e que o Sol está nascendo bem mais tarde e se pondo bem mais cedo. Isto fica mais evidente quanto mais longe você estiver da linha do Equador. Mas em junho haverá um dia específico em que o Sol atingirá o seu máximo deslocamento para o norte em relação ao ponto cardeal leste ou oeste. É a data do solstício, pois ele para neste ponto, e nos outros dias o Sol começa a retornar em direção ao ponto cardeal leste ou oeste, aos poucos. É nesta data do solstício que temos o início da estação do inverno para os habitantes do hemisfério sul e do verão para os habitantes do hemisfério norte. Se você está observando o nascer ou o ocaso do Sol em todos os dias de dezembro, notará que ele atingirá um ponto no horizonte mais afastado possível ao sul, em relação ao ponto cardeal leste ou oeste. Esta data marca o início da estação do verão, sendo outro solstício. Neste solstício, a situação fica invertida em relação ao que acabamos de ver sobre o inverno. Agora que você já conhece um pouquinho sobre os equinócios e os solstícios, que tal aproveitar, aí em sua cidade, as particularidades de cada uma das estações que eles definem? Então vamos lá. Primeiro, por que nós temos estações do ano? Vamos pensar, começando pela forma do nosso planeta. O nosso planeta ele é esférico, vamos considerar o planeta como sendo esférico. Nosso planeta é esférico e ele orbita em torno do Sol. Só que ele não gira reto em torno do Sol. Ele tem uma inclinação do eixo de rotação. Essa inclinação é de cerca de 23,5 graus. E essa inclinação em torno do eixo de rotação do planeta que orbita o Sol faz com que nós tenhamos porções do planeta que recebem mais energia solar em uma época do ano e a outra porção que recebe menos. É por isso que nós temos estações do ano, é por isso que os nossos polos, tanto o Polo Norte quanto o Polo Sul, eles são formados por gelo, a região é concentrada de gelos. Por conta disso, são as regiões que menos recebem luz solar, energia solar ao longo do ano. Então, nós temos estações do ano, primeiro, pela forma do planeta, de ser esférico. Segundo, pelo planeta orbitar o Sol, girar em torno do Sol, com uma inclinação de 23,5 graus com relação ao plano da órbita. Então, a Terra ela gira um pouco deitada, 23,5 graus deitada, Essa inclinação faz com que nós tenhamos 3 regiões no nosso planeta. A primeira que a gente pode fazer, essa divisão, é dividindo o planeta em 2 hemisférios, que é passando uma linha pelo centro, que nós chamamos isso de Equador. O Equador divide a Terra em 2 porções, hemisfério norte e hemisfério sul.
Então o Equador é aquela linha que fica exatamente no centro do nosso planeta. Acima do Equador, né, hemisfério norte, nós temos o trópico de Câncer, né, que fica no hemisfério norte. E abaixo do Equador, no hemisfério sul, nós temos o trópico de Capricórnio. A distância em graus entre o Equador e o trópico de Câncer é de 23,5 graus. E a distância em graus entre o Equador e o trópico de Capricórnio também é de 23,5 graus. Vocês estão vendo essa relação entre o eixo de inclinação do planeta e os trópicos, que é a mesma coisa? Isso justamente por conta do eixo de inclinação do planeta. Se o planeta não tivesse essa inclinação, nós não teríamos os trópicos. E o que são os trópicos? Os trópicos são dois pontos, né, que seriam pontos máximos do Sol. São pontos que o Sol ele parece chegar em seu máximo em um ano. Então, por exemplo, o Sol ele tem 2 passagens pelo trópico de Capricórnio, né, em um ano, como 2 passagens pelo trópico de Câncer em um ano. Como assim? 2 passagens consecutivas dá um ano. Então, por exemplo, se o Sol está no trópico de Câncer, ele vai para o Equador 3 meses. Ele vai para o trópico de Capricórnio 3 meses. Vai dar 6 meses. Aí o período para voltar, né, do trópico de Capricórnio para o Equador e do Equador para o trópico de Câncer também 6 meses. Então dá um ano. Então, os trópicos eles existem por conta do eixo de inclinação do planeta, que é de 23,5 graus, e seriam pontos máximos do Sol. São pontos que o Sol ele alcança em seu máximo. Por exemplo, vamos pensar no nosso verão, que é em dezembro. O Sol ele atinge o trópico de Capricórnio em dezembro, aproximadamente dia 21. A data ela varia um pouco, mas sempre fica entre 20, 21 e 22. Então, 21 de dezembro, o Sol ele está exatamente em cima do trópico de Capricórnio. É verão para o hemisfério sul. Para o hemisfério norte é o oposto, lá é inverno. Então, quando o Sol ele está sobre o trópico de Capricórnio, nós temos um solstício de verão para o hemisfério sul e um solstício de inverno para o hemisfério norte. Então, o que vai acontecer com o Sol? Agora ele vai em direção ao Equador. Ele leva 3 meses aproximadamente para atingir o Equador. Quando o Sol ele está incidindo exatamente sobre o Equador do nosso planeta, nós temos um equinócio. Equinócio vem de Equador, né, de meio. E quando nós temos o equinócio, ele pode ser tanto de primavera quanto de outono, tá certo? Depois que o Sol ele atinge o Equador, ele vai agora em direção ao trópico de Câncer, né, que é o trópico no hemisfério norte. E ele leva 3 meses para chegar do Equador ao trópico de Câncer. E quando ele alcança o trópico de Câncer, nós temos outro solstício, tá certo? Esse solstício, para a gente no hemisfério sul, é um solstício de inverno, quando o Sol atinge o trópico de Câncer. E para o hemisfério norte, é um solstício de verão, tá certo? A porção iluminada tá mais no hemisfério norte, por isso que lá é verão. Eles vão ter dias maiores do que as noites, e nós o inverso. Nós teremos dias com durações menores, né, do que as noites. Depois de atingir o trópico de Câncer, o Sol ele vai voltar a atingir o Equador, leva 3 meses novamente. Quando ele atinge o Equador, nós teremos novamente um equinócio. Então, os dias e as noites têm a mesma duração. Depois, ele vai para o trópico de Capricórnio novamente. Então, para o hemisfério sul, nós teremos um solstício de verão. Os dias durarão mais do que as noites, né? Então, para a gente é verão e para o hemisfério norte, o inverso. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado de mais essa aula e até a próxima.